muita riqueza como a daquela época. Subiu então o poder ao coração deste príncipe, a Bíblia chama ele de príncipe, né? O príncipe de Tiro. Então esse príncipe, irmãos, o comércio dele era tão grande, a riqueza dele era tão grande que ele era muito invejado, em virtude da sua riqueza. A ilha de Tiro era uma ilha muito rica, riquíssima em ouro, em prata, em cobre, em chumbo, em púrpura, em ébano, tudo coisa caríssima. Inclusive, até Jerusalém negociava com eles, né? Egito negociava com eles. Então, enfim, várias nações negociavam com eles. Então, o príncipe de Tiro, irmãos, por causa disso, o coração dele se elevou de uma forma tão grande que ele se considerava Deus. Ele dizia, eu sou um Deus, né? Ele dizia, eu sou Deus. Só que a Bíblia está trazendo uma referência muito importante aqui, irmãos, no verso 2, dizendo assim, ó, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homem. Deus falando, né, por meio de Ezequiel a ele, olha, tu te considera um Deus assentado na cadeira de Deus no meio dos mares, porque era um isto, era uma ilha, mas não passas de homem. Então a riqueza de Tiro, irmãos, era tão grande, era tão tremenda a quantidade de valores que eles possuíam, riqueza que eles possuíam, né, que eles se consideravam Deus. Tiro se considerava um Deus, a cidade, a ilha de Tiro se considerava um Deus. Então Deus levanta o profeta Ezequiel, profeta do cativeiro, que profetizou lá pelos meados de 590 a.C., quando Jerusalém quando Judá havia sido tomada por Nabucodonosor. Então Ezequiel foi o profeta do cativeiro, Jeremias foi o profeta que ficou na cidade destruída, e Daniel era o profeta que estava na corte. Então, os três profetizavam simultaneamente, no mesmo tempo. Ezequiel no cativeiro, Jeremias ficou na cidade destruída, e Daniel estava perante a corte do rei Nabucodonosor. Então, quer dizer, em todos os cantinhos do mundo, Deus sempre usa, Deus sempre levanta, Deus sempre tem alguém para cumprir o seu propósito. Amém? Então, irmãos, Deus disse, olha, fala ao príncipe de Tiro que ele não passa de um homem. E nações virão contra ele, destruirão, transpassarão ele, ele vai morrer. E a primeira nação que atacou a ilha de Tiro foi justamente Nabucodonosor. Foi a Babilônia que atacou Tiro. E quem acabou de exterminar com a ilha de Tiro foi Alexandre o Grande, que acabou mesmo, daí eliminou. E a profecia de Deus, tanto nos versos 20, no capítulo 26, no capítulo 27, fala que Tiro seria uma ilha deserta, aonde iria ser usada por pescadores para limpar as suas redes. E foi justamente o que aconteceu. Anos depois, tornou-se uma ilha deserta, e as pessoas usavam aquela ilha, como era deserta, ancoravam seus barcos de pesca para limpar as redes. Profecia cumprida por Deus no ato. O que Deus falou, Deus cumpriu. Amém? Então esse era o príncipe de Tiro. O príncipe de Tiro, que a Bíblia chama de Nagide, né? Príncipe no hebraico é Nagide. E como nós estamos falando no Velho Testamento, o Velho Testamento foi todo escrito na língua hebraica. Agora, irmãos, nós lemos até o versículo 10. Agora eu quero ler com vocês a partir do verso 11, que aqui já aparece, mesmo falando sobre Tiro, mas tem algumas diferenças aqui, por quê? Porque o príncipe de Tiro, que era esse homem rico que vivia na ilha de Tiro, ele era um príncipe. Agora vem a palavra de Deus para falar sobre quem? Para falar sobre o rei de Tiro. Amém? Vamos lá. Verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição. Aqui começa a mudança. O que é o sinete da perfeição, irmão? O que é o sinete da perfeição? O sinete da perfeição é o
modelo. Amém? Então, se nós estivéssemos tratando, que eu acredito, com Satanás, nós poderíamos dizer que ele foi uma das maiores criaturas que Deus fez, foi justamente Lúcifer, aferidor sinete, aferidor de medida, o modelo. Amém? O modelo. Acredito que se algum anjo perguntasse para Deus, na eternidade, perguntasse, Senhor, qual é a sua criatura modelo? Deus poderia apontar justamente para Lúcifer. Modelo, o sinete da perfeição. Filho do homem, levanta contra o rei de Tiro, que a palavra rei em hebraico quer dizer Meleque, ao contrário de príncipe, que é Nagite. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Agora aqui começam as diferenças, irmão. Aqui começam as diferenças, Aonde que Tiro ficava? O rei de Tiro, segundo o verso 2 do capítulo 28, ele se assentava no meio dos mares. Então, onde era a habitação do príncipe de Tiro, onde que era a habitação dele, do Nagil, que é príncipe do Nagide, melhor dizendo, era no meio dos mares. Então, aqui a gente já começa a ver a diferença entre o príncipe e entre o rei. Entre quem morava no meio dos mares e quem estava no Éden. Tu és o sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. O príncipe de Tiro não estava no Éden. Ele estava na ilha de Tiro, pertencia ao país da Fenícia. Estavas no Éden, jardim de Deus. A semelhança entre o príncipe de Tiro e entre o rei de Tiro eram as riquezas, Então aqui diz, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berito, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, se te fizeram os engates e ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Amém? O príncipe de Tiro não foi criado, ele nasceu. E aqui ele foi criado. Foram para eles preparados. Tu eras, está no passado, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou anomia. Anomia é uma palavra que transliterada para o português quer dizer iniquidade ou transgressão da lei. Fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Amém? Olha só. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então, a ilha de Tiro não era no monte, ela era no mar. Então, aqui a gente já começa a ver as diferenças que vai surgindo. Elevou-se o coração do príncipe de Tiro. Elevou-se o coração do príncipe de Tiro, está no verso 2. O coração dele foi elevado por causa do poder que ele tinha. Já no verso 17, nós vemos aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, Tiro pecou, o príncipe de Tiro pecou, o Nagide de Tiro pecou, por causa do seu poder, daquilo que ele adquiriu. E o Meleque, o rei de Tiro, ele pecou por causa da sua formosura. Aqui a gente já começa a ver as outras diferenças. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. O príncipe de Tiro não tinha santuário, não profanou santuário nenhum. Apenas ele se declarou rei por todos os valores que ele tinha na ilha de Tiro.
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ou seja, jamais existirá como tu era, jamais serás formoso como tu era, jamais será o querubim do Monte Santo como tu era, jamais será o querubim da guarda como tu era. Amém? Então, irmãos, para a gente não confundir, quando a gente vai pregar, a gente que quando Deus oportuniza a gente para pregar, então o texto é muito claro, irmãos, que até o verso 10, ele fala sobre o príncipe de Tiro, que habitava na ilha, no meio do mar, né? As igualdades que ele tinha é que um corrompeu o coração por causa do poder, por causa da riqueza que tinha, e outro corrompeu-se por causa da sua formosura. Um era muito rico e outro era muito bonito. Um estava no meio dos mares, o outro estava no Éden. O príncipe no meio dos mares, o rei estava no Éden. Aí começam as diferenças. O rei, o coração dele se corrompeu, o príncipe da ilha se corrompeu por causa do poder. O rei que estava no Éden corrompeu-se por causa da sua formosura. Então aqui começa as diferenças dos mesmos, certo? Louvado seja Deus. Então, um habitava no mar, o outro habitava no Éden. Um se considerava Deus e o outro tentou se levantar contra Deus. Então, a semelhança, ela é a mesma, irmãos. A mesma coisa como Jesus falava sobre a parábola lá, eu acho que é Mateus 25, a parábola das 10 virgens, e o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e blá, 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 blá. Pega lá o capítulo 20 do verso de Mateus, e o reino dos céus será semelhante ao pai de família que levantou de manhã para salariar diaristas lá para a sua vinha. Então, por que Deus, irmãos, quando escreveu, quando ungiu, quando inspirou os escritores para escrever a Bíblia, Deus não teve, se vocês olharem, examinar a Bíblia profunda, vocês vão ver que não tem por Deus aquela ideia que nós temos de começar uma história e terminar uma história. Muitas das vezes a gente está lendo um texto da Bíblia e daqui a pouco muda. E daqui a pouco volta de novo o mesmo assunto. Então, deveria ser de praxe, ideia dos eruditos, né, dos escribas que escreveram, que transliteraram a Bíblia, deve ser um costume deles, escrever assim. Né? A gente já começa, hoje dia 18, aniversário do irmão Nelson, dia 17, dia 18 foi aniversário da Aline, dia 21, sexta-feira, vai ser o meu aniversário. Então, e todos no mês de junho. Então, se pegasse, por exemplo, uma literatura, vamos dizer, rabínica, judaica, o que nos traz uma ideia bíblica, estaria falando, bom, no dia 17 a Aline fez aniversário, no dia 19 o irmão Nelson estava de aniversário, o mês de junho, que é a metade do mês do ano, e já estamos passando do ano, e o ano já está passando, e o interessante é que o ano já passou rápido demais, e já daqui a pouco estamos em 2025, e sexta-feira, no dia 21, Nerizeu faz aniversário. Entendeu? Então, a Bíblia, ela não traz essa escrita da Bíblia, que não traz essa preocupação de entender um texto, de escrever um texto como a gente escreve, como a gente entende. Então, por isso é importante o estudo sistemático da palavra de Deus. Procurar conhecer mais, certo? Então, irmãos, aqui dá a entender que parece que é colocado nos traz uma ideia de uma parábola do Novo Testamento aplicada ao Velho. Então, o que Deus faz aqui? Deus usa uma figura humana que existia, realmente existiu, a ilha de Tiro existe ainda, né? Existe ainda, hoje está perto do Líbano lá, ainda existe. Deus usou uma coisa então que existia, Deus usou uma coisa que todo mundo sabia, Deus usou aquele príncipe da ilha de Tiro,
pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua corrupção, pelo seu poder, pela sua riqueza, que se considerou Deus e Deus trouxe sobre ele a destruição. Certo? Então, é como se Deus fizesse uma alusão de Lúcifer ao príncipe de Tiro. Deus usa até o mesmo nome Tiro. Né? Para quê? Para quando eu falasse em Tiro, a pessoa lembrasse de quem foi o príncipe de Tiro, para ter uma ideia, o porquê que o querubim ungido, o querubim que estava no monte do Senhor, o sinete da perfeição, né? Todas aquelas maravilhas que Deus proporcionou na criação, no dia da criação de Lúcifer. E uma coisa interessante, irmãos, que todos os ornamentos, aqui no verso 13, a Bíblia diz que fizeram os engates, os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Que coisa interessante isso aqui, né? Então, no dia que Lúcifer foi criado, já havia uma grande preparação para ele. E se vocês forem observar o querubim, é o querubim que estava no templo, é o querubim que estava em cima das tampas, da tampa da arca, os dois, do propiciatório. Por quê? Porque o querubim, ele é um ser criado por Deus que está ligado intimamente à santidade de Deus. Amém? E para Lúcifer, irmãos, sentir inveja de Deus, vocês vão concordar comigo uma coisa. A pessoa só sente inveja de quem ela está perto. A pessoa só vai invejar quem ela está perto. Então isso nos traz um grande sinal de que realmente Lúcifer era um personagem muito perto de Deus. Então, irmãos, aqui existe uma diferença. Então, até o verso 10, a Bíblia nos traz uma ideia de realmente falar sobre um homem, o príncipe de Tiro, que habitou na ilha de Tiro, no meio dos mares, que se considerou Deus, que corrompeu seu coração por causa do poder. Aí, na contrapartida, nós temos Lúcifer, que não estava no meio do mar, mas estava no Éden, estava no Monte Santo do Senhor, que corrompeu seu coração por causa da sua formosura. O príncipe de Tiro corrompeu o coração por causa do poder, habitava no meio dos mares e foi abatido, foi morto. Lúcifer estava no Éden, jardim do Senhor, no Monte Santo do Senhor, se corrompeu por causa da sua formosura e foi lançado por terra. Não fala de morte, porque ele é espírito, não morre. Ok? Louvado seja Deus. Verso 19: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, o príncipe de Tiro, Nagide de Tiro, ele cometeu a transgressão por causa da riqueza dele, por causa do poder que ele tinha naquela ilha. E Lúcifer, irmãos, Meleque, que é rei, ele corrompeu o seu coração por causa da sua formosura, por causa da sua beleza, pelo exemplo, pelo sinete da perfeição que ele era. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. Tu era o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andava. Tu és sinete da perfeição, modelo da perfeição. Isso aqui não é atribuído ao príncipe de Tiro, isso aqui é atribuído ao rei de Tiro. E nós podemos atribuir isso a Lúcifer, o sinete da perfeição. Coisa linda isso aqui, irmão, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Te estabeleci, permanecias, verso 14, no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então, para a gente poder entender isso aqui, é como se fosse uma parábola, que o próprio Deus estava usando a exemplo de Tiro, do príncipe de Tiro, da ilha de Tiro, da soberba do príncipe, que se corrompeu o coração dele por causa da riqueza, por causa da autossuficiência da ilha, e o cabra se declara Deus. E foi abatido por isso, porque corrompeu o seu coração por causa do seu poder. Lá vem Lúcifer, criado, o sinete da perfeição,
No meio das pedras andava, decorado com pedras preciosas. Estava no Éden, no Monte Santo do Senhor. Corrompeu seu coração por causa da sua formosura. Então a semelhança entre o príncipe de Tiro e entre o rei de Tiro é muito grande. Provavelmente, não tenho como declarar uma verdade absoluta aqui, porque a Bíblia não me dá essa autoridade, mas provavelmente Deus usou o modelo de Tiro para exemplificar a queda de Lúcifer. O coração corrompido de um por causa do poder, o coração de outro corrompido por causa da formosura. Um foi para a sepultura e outro foi jogado por terra, abatido, aniquilado, perdendo a sua posição de sinete da perfeição, perdendo a sua estadia no jardim de Deus, perdendo a sua estadia no Monte Santo do Senhor, abatido, envergonhado, desprezado, né, e punido por Deus. Amém? Glória a Deus. Tem alguma coisa para nós aqui, irmãos? Tem bastante coisa para nós aqui. Tem bastante coisa para extrair para nós aqui. Que tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, tudo aquilo que Deus nos concede, é para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus te dá, irmãos, é para a glória de Deus. Se Deus te deu uma dádiva para louvar Deus, é para a glória de Deus. Se Deus te deu uma dádiva para pregar a palavra de Deus, é para a glória de Deus. Se Deus te deu um dom, uma dádiva, um talento para alguma coisa, usa para a glória de Deus. A gente vê claramente esses dois exemplos que Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo, não importa a altura que ele está, o cargo que ele está, a posição que ele está, não importa e não interessa. Amém? Deus é poderoso para levantar quem Ele quer, a hora que Ele bem entender, como Ele quiser, e não tem que prestar conta e nem satisfação com ninguém. Deus é eterno, Deus é soberano. Deus age, Deus se manifesta e Deus atua por soberania. A partir do momento que o homem começa a se soberbecer, a gente sabe que a soberba, ela antecede a ruína. Amém? Então, tudo que tu tem, irmão, tudo que Deus te deu, usa para a glória de Deus. Se Deus te deu um carro, usa aquele carro para a glória de Deus. Se Deus te deu uma empresa, usa aquela empresa para glorificar o nome do Senhor. Se Deus te deu algum talento para comércio, para negociação, para alguma coisa, usa esse comércio, essa negociação para alguma coisa, usa para a glória de Deus. Usa a tua vida para a glória de Deus. Usa tudo que tu tem para a glória de Deus. Usa aquilo que tu tem, que tu pode ter, que tu pode atingir, que tu pode chegar, que tu pode alcançar, que tu pode ter, usa para a glória de Deus. Porque é tudo para Ele, por meio dEle, Ele que criou todas as coisas, foi Ele que nos fez. Se nós temos alguma coisa, é mérito de Deus, não é mérito nosso. Tiago 1,17, a Bíblia diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. João 3,27, a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. E João 15,7, Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Quando a gente pensa que é alguma coisa, irmãos, a gente é cada vez nada. O único lugar, irmãos, mais alto que a gente pode alcançar é o pé do Senhor Jesus. Põe isso na tua mente. O lugar mais alto que eu posso chegar é aos pés do meu Salvador. Amém? Se eu posso atingir algum degrau, posso, os pés do meu Senhor. Clamando, buscando a Ele, reconhecendo Ele como Senhor, tomando exemplo do rei desse homem que morava em Tiro, do príncipe de Tiro, que perdeu sua riqueza, sua ilha, sua cidade, seu país, a sua nação, por causa da sua arrogância, do querubim ungido, que perdeu sua posição de querubim, perdeu a eternidade, perdeu as maravilhas do céu, perdeu os benefícios da glória, perdeu o prazer de estar na presença de Deus. E hoje a gente sabe o destino de cada um.
Então vamos aproveitar, irmãos, a oportunidade chamada de hoje e vamos usar a nossa vida para glorificar o nome do Senhor hoje, amanhã, depois, tudo que a gente tem, tudo que a gente vai possuir, tudo que a gente vai ganhar, tudo que a gente vai obter, tudo que a gente vai conquistar, aquilo que Deus vai nos dar, a gente vai usar para a glória de Deus. Eu tenho, mas foi Deus que me deu. É meu? Não, é de Deus. Meus filhos são de Deus, minha família é de Deus, meus negócios são de Deus, meu emprego foi Deus que me deu, pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele. Se eu não tenho saúde, se eu não tenho fôlego de vida, eu não posso trabalhar, eu não posso me mover, eu não posso me movimentar. Então tudo que eu tenho pertence a Deus. Temos dois exemplos claros de um grande príncipe enriquecido em uma ilha que foi abatido, perdeu tudo que tinha, um querubim que estava no Éden, jardim de Deus, no Monte Santo do Senhor, e foi abatido por terra, às profundezas do inferno, por causa da sua soberba. Amém? Por causa da sua soberba. A soberba ela é uma coisa tão infeliz, irmão. Ela é tão traiçoeira, ela é tão traidora, que a soberba trabalha nas nossas qualidades. A soberba trabalha na qualidade daquilo que a pessoa tem. A pessoa pode se soberbecer porque prega bem, a pessoa pode se soberbecer porque canta bem, porque canta melhor, porque reclama de quem canta mal, porque reclama de quem canta bem, de quem prega mal, entendeu? Isso é chamado de soberba, irmão. E Deus abate o soberbo. Nós temos dois exemplos claríssimos aqui, um no mundo físico e um no mundo espiritual. Deus, como disse, se não me engano, foi Pedro que falou, que Deus não perdoou nem os seus anjos. Amém? Nem os seus anjos. Deus não perdoou nem os seus anjos. Eles pecaram e eles foram abatidos. Oxalá, irmãos, que Deus nos conceda um coração humilde, perseverante, e que a gente possa sempre prosseguir firme na promessa e na palavra de Deus, sabendo que um dia, mesmo na dor, no sofrimento, no gemido, mas a gente vai indo, vai pedindo força, vai pedindo graça, vai pedindo misericórdia do Senhor, e Deus vai nos levantando, vai nos ajudando, uma luta aqui hoje, uma vitória amanhã, um problema aqui hoje, acolá, mas nós temos uma garantia, um projeto que Deus tem de vida eterna para a nossa vida. Amém? Nós temos uma promessa de vida eterna. Enquanto estivermos com Cristo, enquanto estivermos firmes com Jesus, na sua promessa, nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida. Nós temos uma promessa de vida eterna. Mateus 25:34 é um texto muito lindo, onde nós vemos Deus dizendo assim, lá na eternidade, Jesus falando, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse dia vai chegar, irmãos, e que Deus abençoe que a gente esteja nesse dia para adentrar aos portais celestiais e estar para sempre com o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Vamos entregar essas palavras ao Senhor. Eu sou grato a Deus